pessoal, boa tarde. Hoje na nossa oficina de culinária nós vamos fazer uma deliciosa fogaça. Eu espero que vocês gostem. Vou utilizar nessa receita 2,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, meia xícara de água morna, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Vou começar nossa massa colocando o fermento, o açúcar, o sal e a água morna. Se você utilizar o fermento fresco, o ideal é você misturar o açúcar e o fermento até dissolver e depois acrescentar o sal e a água. No caso do fermento seco, nós podemos fazer tudo de uma vez só. Essa massa, nós não vamos utilizar a técnica de esponja, nós vamos misturar todos os ingredientes. Vai render em torno de 10 fogaças do tamanho comercial. Misturamos bem. Agora, nós vamos colocar o óleo. E vamos, aos poucos, acrescentar a nossa farinha de trigo. Sempre aquele truque de colocar a farinha aos poucos, para que a nossa massa não fique pesada e coloquemos farinha demasiadamente. Quanto mais nós mexemos a nossa massa, ó, aos pouquinhos, o fermento já está em ação. O nosso salgado vai ficar mais macio. Gosto muito de massa que nós colocamos óleo, porque ela fica uma massa mais fácil de trabalhar, ela fica uma massa mais elástica. Vamos colocar agora a farinha. E agora nós vamos sovar a nossa massa. Pessoal, não vai chegar a utilizar as 2,5 xícaras de farinha. Olha que interessante. Tá? Então, sempre nós temos que estar atento a isso. Vou pôr a massa aqui no tabuleiro e vamos sovar a nossa massa. Pessoal, nossa massa já está pronta, tá? Vou mostrar pra vocês. Sobrou aqui em torno de meia xícara de farinha de trigo, então prestem bastante atenção no momento de colocar a farinha, para não colocar farinha demasiadamente, tá? Sovei a nossa massa, ó, e agora nós vamos deixar ela descansar por 30 minutinhos, e eu vou colocar ela dentro do forno micro-ondas para ficar bem abafada. Pessoal, voltamos com a nossa massa. Olha, ela já cresceu, tá? Está bem fofinha. E agora, nós vamos abrir a nossa massa, tá? Vou pôr um pouquinho de farinha no tabuleiro. Se você quiser, você pode colocar no tabuleiro, ao invés de farinha, um pouquinho de óleo também, tá? Eu tenho uma película plástica que eu coloco sobre a minha mesa para mim trabalhar, tá bom? Nós vamos trabalhar a nossa massa e abrir ela com um rolo. Tá? Pro, eu não tenho rolo, você pode estar utilizando garrafa. Pro, eu não tenho rolo, não tenho garrafa. Pegue um copo, dá pra você abrir a massa com um copo. Vou estar utilizando essa tampa, tá? Pra funcionar como um cortador, para minhas fogaças ficarem todas do mesmo tamanho. Se você quiser, você pode, tiver balança, você pode estar pesando também, tá? Para o recheio, pessoal, eu separei queijo, presunto, vocês receberam a calabresa, então vocês podem estar ralando a calabresa ou picando. Eu gosto muito de trabalhar com a calabresa ralada, tá? Aqui eu passei o queijo e o presunto no processador e vou estar misturando um ao outro. Coloquei um pouquinho de orégano. Olha que recheio bonito, tá? O recheio é opcional. Posso fazer de frango? Pode. Pro, posso fazer de calabresa? Pode. De carne, de escarola, tá? Coloco o recheio e vou fechar como um pastelzinho. Nós vamos passar o garfo
na beiradinha da nossa fogaça, tá? Feche bem. E o garfo vai auxiliar para que a nossa fogaça não abra no momento que começar a massa a crescer no forno, tá? Passa bem devagarzinho para não rasgar a massa. Olha que gracinha. Vamos fazer mais um. Pego a massa. Vamos abrir. Vou colocar o recheio novamente. Qual a espessura da massa? Aproximadamente meio centímetro. Vamos fechar. E apertar. Sempre tomando cuidado para não rasgar a nossa massa. Vamos, tá? Agora, nós vamos pincelar a nossa fogaça. Tá? Estou pincelando somente com a gema misturado com um pouquinho de azeite ou de óleo. E vamos levar ao forno, meu forno já está pré-aquecido, por aproximadamente, pessoal, 20 minutos, tá? Sempre observando o fundinho da fogaça, pra quê? Pra que não venha ficar dura, aquela casca dura, tá? Se seu forno é um forno forte, já dá uma olhadinha com 15 minutinhos, tá bom? Voltamos com a nossa fogaça já assada, olha, super macia. Deixa eu abrir uma pra vocês verem, olha que delícia, bem recheadinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima semana.